Olá, minha gente, estamos entrando no ar aqui com mais uma transmissão do canal Utopia e Resistência. Meu nome é Márcio e criei esse canal para conversar um pouco sobre os fatos cotidianos, sobretudo da importância da gente ocupar os diferentes espaços com uma discussão mais crítica sobre a realidade. Peço a todo mundo que assistir esse vídeo que dê um like nele e que se inscreva, né? Porque o canal acaba avisando as pessoas com vídeo novo e essas coisas todas. Então é importante a pessoa se inscreva, né, no canal e toque lá no sininho, inclusive clique lá para ter as notificações dos vídeos novos, né? O objetivo é fazer 2 vídeos por semana, um pouco da conjuntura e um outro talvez pensando a conjuntura a partir de alguma questão da literatura, né? Muito bem, o tema dessa live aqui é o programa Mais Médicos, né? E programa que deu bastante polêmica nos últimos dias e programa que estava em ação, em atividade desde 2013, né? Durou até 2018. Não que o programa acabou, né? Mas o programa parece sofrer um grande impacto aí a partir da questão polêmica aí em torno dos médicos cubanos, né? E aí eu queria trazer alguns elementos, talvez, para a gente pensar, né, com muito carinho, com muito cuidado a respeito disso, né? Ontem eu tive o privilégio de estar numa reunião, né, com alguns colegas, né, pensando um pouco a realidade. E na reunião tinha um médico, eu não vou revelar, né, a fonte porque não pedi autorização dele para fazer isso, né? Mas que trabalha, né, que supervisionou aí médicos cubanos aqui em São Paulo, que teve um trabalho muito interessante e para mim esclareceu melhor essa polêmica, né? Então vamos falar um pouquinho do Mais Médicos, né? Então, primeiro acho que é importante a gente descolar essa questão aí especificamente só da ideia do médico cubano, né? Todo mundo sabe que houve o rompimento, né, do governo de Cuba desse contrato, né, através da OPAS, né, com o Brasil, com o Ministério da Saúde, né? É, por que houve o rompimento, né? Porque eles se sentiram bastante ofendidos a partir das falas do presidente eleito, né, o Jair Bolsonaro, né? Aí a gente tem que ser muito crítico, o homem nem assumiu, né, o poder e já causa estragos, né, a partir daquilo que ele fala, né? Então acho que a gente tem que ficar muito atento, né, ao poder de estrago, né? E acho que essa é uma atitude muito ruim para um presidente, né? Mas o Bolsonaro vem meio que imitando um pouco o Trump, né? Inclusive nas suas crenças, na maneira de lidar com a realidade, né? O Trump está ressuscitando no mundo um momento de discussão política do tempo da Guerra Fria, né? Comunismo, essas coisas que historicamente, né, em termos de geopolítica, avançaram, né? Então é desastroso, né, que a gente tem o nosso presidente eleito aí, né, indo aí na mesma vibe, né? E acho que vai ter muita coisa para a gente falar desse governo do Bolsonaro, né, nos próximos dias, né? Mas enfim, né, o rompimento se deu a partir das falas desastrosas, preconceituosas, né, de questionamento a respeito do papel do médico, especificamente do médico cubano, considerando que o Mais Médico não é um programa feito só com médicos cubanos, né? E aí vamos também pegar um ponto de partida que eu acho que é ponto pacífico entre todos, né? É a necessidade e a ideia de que a saúde é um bem público aqui no Brasil, definido em Constituição. Eu penso que ninguém é contra e todo mundo se escandaliza até pela falta de médicos em alguns lugares, né, do Brasil, né? Os lugares mais atingidos são os lugares mais afastados, mais longe das grandes cidades, né? Região Nordeste, região Norte, né? E as periferias, né?
essas regiões mais longínquas, porque muitos médicos não querem ir, pela distância, às vezes não tem a mesma lógica das cidades, dos centros metropolitanos, e as periferias muitos temem, né, por conta do medo, da violência. Né? Então, eu acho que todo mundo, nesse sentido, não é contra esse programa. Né? Como é que surge o Mais Médico? Ele surge em 2013, né, quando há uma constatação, né, o governo resolve dar atenção a essa demografia médica no Brasil, quando vê que vários lugares estavam absolutamente descobertos. Né? E à medida que o governo constata essa necessidade, ele faz um edital para a busca de profissionais. E aí a primeira atenção que vai acontecer é o seguinte, né? Há um lado, uma parte muito corporativa dos médicos que não ocupavam esse lugar, mas que também não queria que esses lugares sejam ocupados, uma coisa meio esquisita, mas houve um pouco esse corporativismo e até medo de que médicos que ocupassem pudessem vir a tomar o lugar deles, né? Até uma própria falta de compreensão do próprio médico de como funciona a medicina no Brasil, por incrível que pareça, né? E do outro lado, o governo com um problema de saúde pública a ser resolvida, né? Bom, então como é que começa o Mais Médico? O governo faz o levantamento dos locais necessitados dos médicos e vai abrir 3 editais pela ordem. Primeiro faz um edital convocando médicos brasileiros formados no Brasil. Isso foi a primeira etapa do programa. E percebe-se que não são preenchidas as vagas. Né? Aí, um segundo momento, abre-se um edital para médicos brasileiros formados em outros países, mas que não tinham seus diplomas ainda revalidados, porque o que eles chamam lá de revalida não é só uma prova, é um processo de validação que leva um tempo. Né? Mas isso não quer dizer que aquele médico seria qualquer médico, ele teria que demonstrar especialização na área e ele seria supervisionado, né? Teria uma equipe de supervisão que atuou no programa. Então o Brasil faz o segundo edital para brasileiros formados. Tem uma travada aqui, né? E a constatação é de que também não preenche. Né? E aí a terceira etapa, abre-se o edital para médicos de outros países, né, que também não tinham seus diplomas validados. E aí é importante dizer que não vieram só médicos cubanos, mas vieram de outros países aqui da América do Sul, da América Latina e da Europa. Então é assim que começa o programa. Né? Ocorre que os cubanos acabaram por aderir. E qual é a questão de Cuba? Né? Então, a primeira questão é que os médicos cubanos que vieram para o programa, eles vieram por opção. Né? Foi um trabalho, foi uma opção voluntária. O governo de Cuba não obrigou nenhum médico a vir. Né? Eles fizeram a opção voluntária. Não é nem assim uma opção de emprego. Né? Até porque uma das coisas que eu compreendi é que em Cuba a medicina é um trabalho social, é compreendida desta maneira, um pouco diferente de nós aqui. Né? O segundo é que os médicos que entraram nesse Mais Médico não estavam numa relação de salário, eles eram médicos compreendidos como bolsistas. Né? Os salários eram como bolsas e como formas de aprimoramento. Isso é uma coisa que nem eu compreendia direito. Né? Então é bom que se diga. E as questões como Cuba enfrenta, como Cuba resolve lá suas questões de salário, de bolsa, elas são muito próprias de cada país. Né? O Brasil respeita a autodeterminação dos povos. Né? E não é tão simples para a gente compreender uma cultura como a cultura cubana, que é uma cultura muito diferente da nossa. Né? O que eu também entendi é que eles tinham o essencial para viver no Brasil. Né? A gente pode questionar salário, isso, aquilo,
mas que uma outra parte voltava também para investimento na própria família do médico que estava lá em Cuba e outra para manutenção do programa, né? Não é que o Brasil está, o regime comunista de Cuba, né? É um panaceias, né? Coisas muito descabidas, né? Inclusive para um chefe de Estado, né? Colocar. Então acho que é bom a gente ter um pouco essa ideia. Eu não conheço Cuba, conheço pessoas que foram a Cuba e que trazem que é uma outra lógica, não é tão simples de se entender, né? Bom, quais são os impactos da saída de Cuba? A primeira coisa, né, em números, 700 municípios, incluindo as periferias de São Paulo, perdem médicos, né? Para quem não tem a dimensão do que é 700 municípios, o estado de São Paulo não é formado por 700 municípios, é 600 e poucos, né? Então era como se um estado como São Paulo ficasse sem médicos na saúde pública. Este é o impacto. O vídeo está dando umas travadas, né? Então estava dizendo que 700 municípios sem médicos é mais ou menos um estado de São Paulo sem médicos, sem atenção na saúde pública, né? Só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, né? Deixa de ser atendidos locais longínquos, semiárido, ribeirinhos, né? Extremos, periferias, né? Então acho que é bom a gente ter noção disso e duvido que alguém queira que essa população seja desassistida, né? Outro percentual que deixa de ser assistido são a população indígena. Então o médico com quem eu ontem é especializado na questão da saúde indígena, que não é igual à nossa, né? Leva a outros fatores, busca outras interações, há uma outra relação, outra necessidade de especialização para dar conta disso. Tá? Então acho que é isso, né? O panorama assim, do estrago, né, da fala do Bolsonaro. E por fim, nesse vídeo, o que está por trás disso? Né? Para mim, né, pensando aqui também, lendo, ouvindo algumas pessoas, inclusive tem muita coisa interessante no canal 247, gente. Quem não conhece, vale a pena acessar lá, o 247, TV 247. Mas vamos lá, né? O que está por trás? Né? Eu acho que é uma tentativa de privatização da saúde. O Bolsonaro tem uma tática, né? Ele vai lançando boatos, como eu disse, aqueles balões de ensaio. Às vezes ele cria estragos e depois apresenta uma solução meio que intermediária. Né? Na verdade, a solução intermediária é a solução que ele gostaria de aprovar, mas ele testa uma pior para passar aquela que ele quer, que é tão ruim quanto. Então, está travando, provavelmente há uma intenção, né, de privatização da saúde, né, que deve, pelo que a gente vê, pelas falas do governo Bolsonaro, vir a partir daqueles vouchers, aqueles vale saúde, né, que foi, aprendi ontem também, um pouco aquele modelo que estava por trás do PAS aqui na cidade de São Paulo. Então, o governo, ao invés de deixar a saúde pública livre para quem buscá-la, vai dar uma cota por mês e você tem direito àquela cota. Se ela estourar, você se vira, vai buscar na iniciativa privada. Né? Então, é um pouco do que se desenha por aí. Então, independente das questões ideológicas, se você gosta, não gosta de Cuba, se é comunista, se é socialista, eu acho que todos estamos juntos do lado da necessidade de uma saúde pública. Não há no mundo nada igual ao SUS. Tem defeitos, tem, o Brasil é continental, mas pode está travando. A gente não pode deixar o SUS ser privatizado, gente. Isso é uma luta do coxinha, do mortadela, do petista, do PSDBista. Só se você for um grande empresário e tiver negócios em saúde que você não está na luta contra o desmonte do SUS. É isso, né? Por favor, quem ver esse vídeo, dá um like e se inscreva no canal. Paz e bem a todos.